Paralisia compartilhada. Bom, gente, vou contar para vocês um relato que recebi em áudio da Michelle aqui de Palmas. Ela é conhecida minha e sabe que eu adoro esse tipo de história. Inclusive, eu já contei um relato dela aqui sobre a aparição de um cavalo no meio de uma pista na Venezuela. Bom, isso aconteceu agora. Ela estava passeando em São Luís do Maranhão, ela, o marido e um casal de amigos. Ela conta que saíram de Barreirinhas para voltar aqui para Palmas, saíram à tarde e a previsão de chegada seria às 6 da manhã, se pegasse a estrada direto. Por volta da meia-noite, eles passavam pela cidade de São Mateus do Maranhão e eles já estavam muito cansados e sonolentos e não tinham um hotel na cidade. Daí a Michelle sugeriu procurar um lugar para descansar, por ali mesmo. Daí eles pararam numa rua paralela, BR. Ela disse que tinha umas casinhas bem pequenas e antigas lá. Eu acredito que nem morava ninguém. Lá por perto, e uns pés de manga. Aí eles pararam o carro lá. Aí, a princípio, ela e o marido dormiram dentro do carro mesmo. Mas depois de um tempo, começou a esquentar muito. Aí o marido da Michelle pegou uma rede que eles tinham levado, estava na carroceria. Ele armou embaixo dos pés de manga e foi dormir lá enquanto a Michelle continuou no carro. Assim que pegou no sono, o marido da Michelle teve um episódio de paralisia do sono. Eu sei que é paralisia pela descrição que ela me passou, né? Diz que ele teve um tipo de sonho sufocante, sentiu o corpo paralisado e ele viu 2 homens se aproximando dele, um de frente, na frente, e o outro de lado. Aí ele se assustou mais ainda, né? Ele tentou gritar, tentou se mexer, não conseguiu, até que ele conseguiu ali, com muito esforço, conseguiu acordar. Nessa hora, ele se levantou, foi até o carro, chamou a Michelle para dormir com ele, lá na rede. Só que vocês pensam que ele contou para ela? Contou nada, né? Ele só chamou, vem, meu amor, pra cá, vão dormir aqui comigo. E ela foi. Ela dormiu na rede e ele dormiu num colchonete embaixo da rede. E eu friso para vocês, ele não contou nada para ela. Bom, a Michelle foi e ela mal pregou os olhos e ela teve exatamente a mesma paralisia. E ela viu os mesmos homens, gente, igualzinho. A descrição, depois eles conversaram, a descrição era a mesma. Da mesma forma que o marido dela viu, um chegou de frente e o outro de lado. Ela conta que eram 2 homens jovens, ela até observou a roupa deles. Ela tentou gritar e não conseguiu se mexer, sentiu o corpo dormente. E ela disse que acordou, se deu conta de que era um pesadelo e voltou a dormir, que o cansaço estava extremo. No dia seguinte, saindo de São Mateus, uns 100 metros à frente do lugar onde eles acamparam, eles avistaram um cemitério embaixo de uns pés de manga. Nessa hora, os 2 sentiram que aqueles 2 moços que eles viram na paralisia eram espíritos e que os corpos deles estavam enterrados embaixo do pé de manga onde eles dormiram. Ela me contou isso ainda na estrada, ela estava bem impressionada dos 2 terem sonhado exatamente a mesma coisa, os 2 rapazes, né, a descrição deles idêntica. Bom, sobre paralisia, tem até explicação científica sobre isso, inclusive o cansaço pode ser um dos fatores que desencadeia esse tipo de sonho, né? Mas, gente, sonhar a mesma coisa, porque tudo bem, a paralisia, que a sensação de sufocamento, não conseguir se mexer, nem falar, e até mesmo ver vultos, né? É até comum, mas sonhar com a mesma coisa, isso que ficou bem estranho mesmo nesse episódio de paralisia. Bom, gente, então esse episódio interessante é um relato enviado pela Michelle de Palmas, Tocantins. Bom, vou ler para vocês um relato que eu recebi no e-mail, a moça não quer ser identificada e eu não consegui nomear esse relato, então vamos lá. O primeiro, eu tinha uns 3 anos de idade, eu olhei para o vidro da janela do meu quarto que dava para uma parte do quintal onde havia roseiras. Acenei sorrindo e dizendo, a minha bisa. A minha progenitora disse brava, com medo. O que é isso, menina? Era uma manhã clara e eu lembro nitidamente até hoje, mas a minha bisavó tinha acabado de morrer. O segundo relato. Eu sempre tive pesadelos, nos quais o meu cobertor era a capa do diabo. Ficava com frio por medo de pegá-lo de volta. Às vezes tomava coragem e corria para bater na porta do quarto dos meus progenitores. Gritava, chorava, esmurrava, mas eles nunca abriam. Com o tempo, parei de ter esse pesadelo. O terceiro relato.
Minha progenitora é narcisista patológico e estava me infernizando demais. Nessa época eu estava com os nervos em frangalhos, mas também, digamos, com as antenas muito atentas. Certa vez saí de casa para descansar minha mente e, em determinado momento, ouvi barulhos de metais. Prestei atenção e parecia que alguém mexia nas minhas joias. Incrível, eu estava fora do prédio, mas o som era completamente nítido. Bom, eram poucas joias, mas naquele tempo eu tinha pego, pois eram da parte negra da minha família, por parte de pai, que são bem de vida. Resolvi voltar para casa e quando cheguei, a minha progenitora tinha acabado de pegar as minhas joias. Estava fechando o armário, com elas nas mãos. Ela se assustou ao me ver e eu disse que me avisaram e a chamei de ladra. E a partir daí, eu não fiz mais questão dessas joias. Último relato. Esse acontecimento, até hoje eu tenho dificuldade de entender, mas aconteceu. Ainda na época dos relatos anteriores, no quarto da minha progenitora tinha um ventilador de teto, o qual ela nunca ligava por ele ser velho e ela tinha medo dele cair. Um dia, ele simplesmente ligou sozinho e na velocidade máxima. Ela, como pessoa cara de pau sem limites, me chamou para mostrar que não conseguia desligá-lo. E a boba aqui ainda foi lá ajudá-la. Fui com ela até a caixa de força, desliguei a energia do quarto e nada do ventilador desligar. Olhei para ela e disse: "Viu? Continue mexendo comigo." E mostrei a ela que o ventilador não desligava. Foi muito engraçado os olhos dela de pavor. Eu falei fingindo que acreditava no que dizia, mas foi só por diversão mesmo. Mas também não sei se eu estava errada. Ou é coisa de energia mesmo que estava tão intensa e pesada que, sei lá, os objetos elétricos dão pane. Só sei que aconteceu assim. Esses foram os relatos enviados pela pessoa anônima no e-mail.